Antes de abrirmos mais uma vez a palavra de Deus, vamos orar de novo, pedindo especificamente agora que Deus nos ilumine ao estudar a palavra. Pai eterno, estamos na Tua presença, em busca da Tua bênção. Obrigado pelo privilégio de dedicarmos ao Senhor crianças que vieram do Senhor e pertencerão ao Senhor para sempre. Obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença nesta manhã, com a Bíblia na mão, buscando saber a Tua vontade para nós neste novo ano. Que o Espírito Santo se manifeste aqui entre nós, dando-nos uma bênção toda especial, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Foi no ano de 1970, eu tinha cerca de 19 anos, naquele tempo. Estava no último ano do segundo grau. Estava me formando em contabilidade, lá em Curitiba, no antigo IAP, em Curitiba. Eu me lembro que o lema que a turma de formandos escolheu para aquele ano foi um lema em latim. Nós não entendíamos nada de latim, mas eu não sei porquê, nossa turma escolheu este lema: Alia jacta est. A sorte está lançada. Jovens de 18, 19 anos escolheram este lema. Hoje eu fico pensando, que sorte é esta que está lançada? O que eu entendia sobre isso? O que é que estava na nossa mente quando escolhemos este lema, Alia jacta est? E naquela ocasião foi escolhido o pastor Gerson Pires para ser o orador da turma. E foi dado a ele, então, o nosso lema, Alia jacta est. A sorte está lançada. E ele, então, disse: eu peço permissão a vocês para completar a frase, porque ela está incompleta. Porque lançar a sorte, todo mundo lança. Todo mundo que está vivendo é porque lançou a sua sorte em algum lugar, com alguém, em algum projeto. Então eu quero sugerir que vocês completem a frase Alia jacta est com Jesus. A sorte está lançada com Jesus. Será que isso faz diferença, meus queridos irmãos? Isso faz toda a diferença. Lançar a sorte com Jesus. Quem pronunciou esta frase, Alia jacta est, foi um homem que é conhecido como homem de frases bonitas e memoráveis. Júlio César, imperador romano. Quando ele estava atravessando o rio Rubicão, isto foi em 49 a.C., Júlio César viveu entre o ano 100 a.C. até o ano 44 a.C. Ele e mais dois formavam um triunvirato governando Roma. Roma era governada por um triunvirato, formado por Pompeu, Júlio César e Crasso. Mas agora Júlio César colocou no coração dele o desejo de dominar Roma sozinho e descartar os outros dois. E com essa ideia, ele estava vindo da Gália, e ao atravessar as fronteiras da Gália com o Império Romano, ele estava atravessando o rio Rubicão, e ele falou esta famosa frase, Alia jacta est. A sorte está lançada. Qual era a sorte lançada por Júlio César? Vou descartar os outros dois governantes, e vou conquistar Roma para mim mesmo. Júlio César queria Roma para si. Queria o poder, queria a glória. É dele também uma frase muito famosa: vim, vi e venci. É um homem de frases famosas. Mas, queridos, este sonho ambicioso de Júlio César durou somente 5 anos. Porque ele conquistou Roma só para si, no ano 49 a.C., e ele foi assassinado dentro do Senado romano, no dia 15 de março do ano 44. O próprio filho adotivo dele, Brutus, foi um dos que enfiou o punhal nele. E vários senadores vieram e o apunhalaram. E quando Brutus, o filho de Júlio César, adotivo, chegou perto dele também com um punhal, ele falou outra frase muito famosa: até tu, Brutus. Até tu, Brutus. Morreu traído pelo próprio filho.
que buscou glória para si mesmo. Lançou a sorte sem Deus. Queridos, eu conheço um outro homem que também marchou para Roma. 2 homens marcharam para Roma, Júlio César e Paulo. Júlio César queria Roma para si. Paulo queria Roma para Jesus. O apóstolo Paulo chegou em Roma como prisioneiro. E ele esteve preso durante vários anos na prisão mamertina. A minha esposa e eu tivemos a oportunidade de visitar a prisão mamertina ali em Roma. Ali ele esteve como prisioneiro de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali ele pregava o evangelho para os soldados romanos. E a Bíblia diz que ele conseguiu converter pessoas a Jesus, mesmo lá de dentro da casa de César. Júlio César buscou honra para si e foi apunhalado e morreu com o gosto amargo da traição, dizendo: até tu, Brutus. Paulo buscou honra e glória para Jesus, conquistar Roma para Jesus, e morreu sem ressentimento. Paulo morreu decapitado, em Roma também. Os 2 morreram em Roma. Paulo morreu decapitado sem nenhuma mágoa, sem nenhum ódio no coração. Mas vejam a alegria de Paulo ao morrer. Ele expressou a sua alegria na carta a Timóteo. Abra sua Bíblia e vamos ler a alegria de Paulo em Timóteo, capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 7 a 8. Combati o bom combate da fé. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Assim morreu Paulo, que lançou a sua sorte com Jesus. Alia jacta est. A sorte está lançada com Jesus, com Jesus. Que felicidade, que alegria e que conforto quando nós lançamos nossa sorte com Jesus. Neste começo de ano, pode saber que você terá muitos desafios. Eu não sei se dentro dessa caixinha de surpresas, que se chama Ano Novo, tem vitórias e fracassos. Tem saúde e tem doença. Tem bons empregos e tem desempregos também. Tem nascimento de bebês e tem também perda de entes queridos nossos, que nós amamos. Tem sorrisos e tem lágrimas. O ano que ora iniciamos, meus queridos, é uma caixa de surpresas. Mas o importante é lançar a sorte com Jesus. Se você lança a sua sorte com Jesus, não importa se teremos saúde ou doença, se vamos viver ou morrer, não importa. O importante mesmo é se estamos com Jesus. Paulo disse: para mim o morrer é lucro. Para mim o morrer é lucro, porque ele, vivendo ou morrendo, ele estava com Jesus. Eu quero lançar o desafio para você, meu querido irmão, para que neste começo de ano, lance a sua sorte com Jesus. Não fique esperando somente coisas boas e agradáveis. Não fique esperando somente alegrias, porque os caminhos de Deus nos levarão por vales coloridos e floridos, mas os caminhos de Deus nos conduzirão também por vales sombrios, escuros, onde você vai pensar: onde está Deus? Onde está o Senhor? Por que estou sozinho? Não, meu querido irmão, você não está sozinho. Quando você estiver atravessando vales sombrios, lembre-se que Jesus está ao seu lado. E quando você perceber que não existe aquele passo, os sinais dos passos de Jesus caminhando ao seu lado, quando você perceber que não existem esses sinais, lembre-se que Ele pode ter carregado você nos braços, naqueles passos. Eu estava lendo um folheto, uma fotografia, que foi colocada em Newtown, em Connecticut, lá onde foram mortas as 20 crianças. Um dos pais colocou ali junto à sepultura, colocou cartões. O cartão mostrava um caminho todo florido, ladeado por árvores lindas, e atrás do cartão estava escrita a história daquele homem que estava caminhando pela praia,
E ele viu que, quando ele observou, ele viu que ao lado dos seus pés existiam outros 2 pés, que eram os pés de Jesus caminhando com ele o tempo todo. E ali estava atrás daquele quadro esta história, colocada ali pelos pais de uma criança que morreu em Newtown. E a história termina dizendo: quando você viu que só existiam 2 passos, 2 sinais de passos, não é o momento em que eu abandonei você, é o momento em que eu carreguei você nos braços. Sabe, meus queridos, a coisa mais difícil é encarar a morte de uma criança, porque quando nós estamos com 80, 90 anos, todos estão esperando que o fim vai chegar. Mas é difícil você aceitar a morte de crianças com 4, 5, 6 anos, como aconteceu esta chacina. Mas certamente estes pais amam a Jesus, porque colocaram essa história. E eles estão confortados pela esperança de que Jesus vai ajudá-los a atravessar este vale sombrio da dor, da separação, pela perda da sua criança. Eu li no livro Desejado de Todas as Nações um pensamento que me impressionou e eu coloquei para vocês aqui. Está na página 221. Eu vou ler a primeira vez, vocês não vão entender bem o pensamento. Depois nós vamos explicar. Presta atenção, Desejado de Todas as Nações, página 221, diz assim: os caminhos do Senhor são obscuros para aqueles que procuram ver as coisas sob um aspecto agradável para si mesmos. O que quer dizer isso, pastor? Vou repetir. Os caminhos do Senhor são obscuros. Você não vai conseguir entender os caminhos do Senhor se você procurar ver as coisas no mundo num aspecto agradável para si mesmo. Se você estiver procurando somente coisas agradáveis para você, que te alegrem, que façam bem para você, que te deixem feliz, você não vai entender os caminhos do Senhor. Porque os caminhos do Senhor vão nos conduzir por vales sombrios, por dores, por sofrimentos, por momentos em que lágrimas serão derramadas dos seus olhos. E você pode perguntar: por que, Senhor? Por que isso? Por que comigo? Você pode não entender os caminhos do Senhor, se estiver olhando sempre buscando encontrar coisas agradáveis. Porque a vida, ela está repleta de coisas agradáveis e desagradáveis. A vida do cristão nesta terra é comparada como a vida de um soldado em pleno campo de batalha. Quando você estiver viajando, ou andando de carro, ou andando pelas ruas da cidade, lembre-se, você não está andando na cidade de Boston, você está andando dentro de um campo de batalha. Existem tiros, existem ataques de todos os lados. Você está num campo de batalha. E a batalha é entre o bem e o mal. E os que são de Jesus, os que pertencem a Jesus, são mais odiados do que os outros. Porque Satanás odeia os que amam a Jesus. Muitas vezes nós seremos atingidos. Lágrimas vão rolar dos nossos olhos. Por isso os caminhos do Senhor são obscuros para quem? Para aqueles que procuram ver as coisas sob um aspecto agradável para si mesmos. Desejar Todas as Nações, página 221. No momento em que compreendemos e cremos que os caminhos do Pai Celestial se caracterizam pela misericórdia e pela salvação, o pranto se transforma em alegria e há regozijo no lugar da tristeza. Quando você estiver sofrendo, quando você estiver chorando, lembre-se de Zacarias capítulo 2, verso 8. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 2, verso 8. Isso nos conforta. O que está em Zacarias capítulo 2 e o verso 8. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Você, para Deus, é a menina do olho dele. Ele olha para você, ele olha por você. Jesus, quando viveu na terra, ele era menino dos olhos do Pai. Você é a menina dos olhos do Pai. Mas por que que Deus, o Pai, deixou Jesus sofrer tanto? Se Jesus era menino dos seus olhos. É bom você entender
Porque você é a menina dos olhos de Deus. E Deus vai deixar você sofrer. O sofrimento é a escola onde Deus prepara os heróis da fé. Os heróis e as heroínas da fé são preparados numa escola chamada a escola das aflições. Todos nós passamos pela fornalha, pelo fogo das provações. E ali as escórias vão sendo eliminadas do nosso caráter, para que brilhe o ouro puro, verdadeiro, do verdadeiro caráter de Jesus em você. Eu quero ler para vocês agora o que encontrei no livro Maior Discurso de Cristo, páginas 64, 65. Prestem atenção. A presença do Pai circundou a Jesus. E nada sobreveio a Jesus sem que o infinito amor permitisse, sem que primeiro o Pai permitisse. Para quê? Para a bênção do mundo. Aí estava a sua fonte de conforto. E esta fonte de conforto existe também para você e para mim. Aquele que estiver impregnado do Espírito de Jesus, habita em Jesus. O golpe que lhe é dirigido cai sobre o Salvador Jesus, que o circunda com a sua presença. O que quer que lhe aconteça vem de Jesus. Não precisa resistir o mal, porque Cristo Jesus é a sua defesa. Nada lhe poderá tocar, meu irmão, a não ser pela permissão de nosso Senhor. Maior Discurso de Cristo, páginas 64, 65. Nada poderá tocar você sem primeiro ter passado pelas mãos do nosso Pai. Quando nós reclamamos porque estamos sofrendo, quando nós ficamos zangados porque coisas ruins nos acontecem, nós esquecemos que todas estas coisas, mesmo negativas e ruins, antes de nos tocarem, antes de chegarem até nós, passaram pelas mãos do Pai. E quando nós começamos a murmurar e reclamar, e alguns chutam o balde, outros jogam tudo para cima e se revoltam contra Deus, entristece a Deus. Porque por amor a você, Deus permite que você muitas vezes sofra. Porque você está passando pelo vale das aflições, pela fornalha em que as arestas estão sendo eliminadas para que o seu caráter brilhe. E nenhum caráter vai brilhar sem passar pelo fogo, porque assim como o ouro é provado no fogo, os filhos e as filhas de Deus são provados também na fornalha das aflições. Mas você é a menina dos olhos de Deus. Em Deuteronômio capítulo 32, verso 10. Deuteronômio capítulo 32, o verso 10. Nós lemos o mesmo verso que está lá em Zacarias, está em Deuteronômio capítulo 32 e o verso 10. Abra sua Bíblia. É o último livro de Moisés, Deuteronômio, capítulo 32 e o verso 10. Foi o último sermão que Moisés fez. Foi o sermão de despedida de Moisés. Depois deste sermão, ele subiu o monte de Pisga e lá ele morreu. E nesse último sermão, Moisés, já sabendo que ia morrer, já sabendo que não ia entrar na terra prometida, ele terminou esse sermão com Deuteronômio 32, verso 10. E aqui nós lemos: achou-o na terra do deserto, e num ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como é que Deus guarda e protege você? Como a menina dos seus olhos. Você já pensou enquanto nós cuidamos da menina dos nossos olhos, qualquer coisa que vai ferir os nossos olhos, nós nos protegemos. Deus também tenta proteger você como a menina do seu olho. Como é que você se sente quando você pensa que você é a menina dos olhos de Deus? A sua autoestima fica como? Baixa? Zero? Ou uma autoestima forte, elevada? Como se sente você? Como fica a sua autoestima quando você pensa, eu sou a menina dos olhos de Deus? Eu me sinto bem. Isso me ajuda a passar pelos vales sombrios. Porque no momento difícil da sua vida, eu me lembro muito bem quando eu fui visitar o Mário no hospital. Eu me lembro dos gritos e dos gemidos que ele dava de dor. De dor.
Pois bem, Mário, você é a menina dos olhos de Deus. Antes de você passar por aquelas dores, Deus pesou, Deus mediu e disse, está liberado. Ele vai suportar. Queridos, somente o Espírito Santo do nosso Deus pode nos ajudar a passar pelos momentos difíceis e não nos deixar revoltados. O mundo está cheio de gente revoltada contra Deus. Porque Deus permitiu isso, porque Deus levou o meu filho, porque Deus matou esse, porque Deus fez aquilo. O mundo está cheio de cristãos revoltados. Pessoas que não se sentem a menina dos olhos de Deus. Mas Deus vai tratar você, meu querido irmão, do jeito que tratou seu filho unigênito. Se Deus permitiu que o seu filho unigênito fosse perseguido, fosse desprezado, fosse traído, Jesus nunca se revoltou. Jesus sempre se sentiu como a menina dos olhos do Pai. E quando Jesus tentava fugir da morte, passa de mim este cálice. O que é que o Pai respondeu para Jesus? Não, filho. Você tem que beber o cálice da morte. Existe uma bênção maior que resultará desta morte. Existe uma bênção maior. Quando Deus permite que o sofrimento venha na sua vida, meu irmão, é porque uma bênção maior está sendo vista. Uma bênção maior resultará do sofrimento. Portanto, atravesse o vale sombrio louvando a Jesus. Dizendo, Senhor, eu não sei porquê, eu não sei para quê, eu não entendo nada do que está acontecendo, mas eu acredito que sou a menina dos teus olhos e o Senhor vai cuidar de mim. O Senhor vai me ajudar a sair desta como um homem, uma mulher vitoriosos na fé. Se você for lançado na fornalha de fogo ardente, como os 3 hebreus foram, se você for lançado na cova dos leões, como Daniel foi, mesmo assim você é a menina dos olhos de Deus. Se você tiver que suportar a morte como João Batista, ou ser lançado dentro de um caldeirão de óleo fervendo, como João, ou exilado na ilha de Patmos, como João, o profeta, mesmo assim você é a menina dos olhos de Deus. Em todas estas provações seremos mais do que vencedores, porque lançamos a nossa sorte ao lado de Jesus. E quando você lança a sua sorte ao lado de Jesus, você ganha uma inimizade da parte de Satanás. É impossível ser amigo de Jesus e não ser inimigo de Satanás. É impossível. Porque você tem que lançar a sorte de um lado ou do outro lado. Paulo lançou a sorte com Jesus. Lutero lançou a sua sorte com Jesus. Martinho Lutero, que viveu no século XVI, que fundou a Reforma Protestante. Se hoje existe Igreja Adventista do Sétimo Dia, Igreja Batista, Igreja Luterana, Igreja Metodista, é porque um dia um homem teve coragem de lançar a sua sorte ao lado de Jesus e ser perseguido, caçado, para ser morto. Mas ele fundou a Reforma Protestante, Martinho Lutero. E quando um outro sacerdote chegou até ele e disse, Martinho Lutero, você está fazendo isso aí? Você já pensou no que você está fazendo? Você não é nada, Martinho Lutero. O que é que você vai fazer quando o Papa mover os seus exércitos atrás de você? Ele vai esmagar você. O que é que você pensa que vai poder fazer? Onde estará você quando vierem os exércitos contra você? E Martinho Lutero calmamente respondeu, quando os exércitos romanos vierem contra mim, eu estarei onde sempre estive, seguro nas mãos do Todo-Poderoso. Queridos, por isso ele fundou a Reforma Protestante. Não foi brincando, não foi passeando. A herança que nós temos hoje do protestantismo é uma herança que nasceu de uma decisão de alguém que lançou a sua sorte com Jesus, correndo risco de vida. Este novo ano pode trazer para você o quê? Perseguições, desemprego, perda de entes queridos, mas pode trazer também vitórias, fortalecimento na fé, apego a Jesus Cristo, desilusão com o mundo. Quem sabe Deus quer que você chegue no final mais desiludido com o mundo e mais apaixonado pelo céu. Quem sabe? Eu confesso a vocês que eu fico cada dia mais desiludido com o mundo. Cada vez eu tenho menos sonhos com este mundo. E Deus quer que chegue o momento em que você e eu não tenhamos nenhum sonho mais com este mundo.
Que os nossos sonhos estejam todos concentrados aonde? No céu. De onde virá o nosso Salvador, nosso socorro presente na hora da angústia. Sabem, queridos, é possível sepultar cristãos? Sim, mas é impossível sepultar Deus. Deus é eterno, o imortal. O nosso Pai, o nosso Deus é vivo e permite que sofrimentos nos sobrevenham. Mas tudo está dentro dos limites do seu amor. Lembre-se desta frase. Tudo o que acontecer para mim e para você está dentro dos limites do amor do nosso Pai. Eu quero ler para você este pensamento que está no livro que saiu como meditação matinal, com o título de Nossa Alta Vocação, de Ellen White. Página 321, diz lá, nosso Pai Celeste mede e pesa toda prova antes de permitir que ela sobrevenha ao crente. Você pode imaginar Deus no laboratório, medindo e pesando uma prova antes de liberá-la para que venha até você? E você pode estar pensando, não, vou ficar revoltado contra Deus se eu pensar que foi Ele que liberou isso. Não. A causa das provas, dos sofrimentos, não é Deus. A causa do sofrimento, a causa das desgraças, a causa das doenças sempre é Satanás. Sempre. Mas Satanás não pode fazer nada sem que Deus permita. Então, antes de atingir a vida de Jó, Satanás, antes de atingir a vida de Jó, teve que receber de Deus o quê? Ok. Vai em frente. Mas tem um limite. Tem um basta que Deus dá, um basta. Deus também coloca limites nas provações que você recebe. Deus também chega um momento em que Ele diz para Satanás o quê? Basta. Não mais. No more. Nem um passo a mais. E aí Deus virou a sorte de Jó. E começou a fazer dele um homem 4 vezes mais abençoado do que antes. Você pode sofrer, meu querido irmão, mas Deus vai dar um basta. A Leila e eu, nossa família, sofremos por 5 anos. 5 anos por uma acusação. Mas Deus deu um basta. Demorou. Para nós, foi como 50 anos. Mas foram só 5 anos. E foi o próprio presidente da Southern New England Conference que foi usado por Deus. Sem ninguém pedir, sem ninguém exigir dele, ele escreveu uma carta. Ele escreveu uma carta em nome do pastor Samuel Ramos, para o presidente da conference lá da Virgínia. Ele se levantou em defesa. Chegou um momento em que Deus deu o quê? Basta. E disse, ele é pastor nosso, é um bom pastor. Está fazendo um bom ministério e vocês estão atrapalhando ele aqui. Vocês estão proibidos de falar com ele daqui para frente. Proibido. Qualquer coisa, nós respondemos por ele. Ele escreveu esta carta. E um dia ele me telefonou dizendo, eu estava saindo do estudo bíblico da casa do Euclides e da Márcia. Eu estava lá no estudo quando ele ligou. E disse, pode falar? Eu disse, eu estou num estudo bíblico. Ele disse, então me telefone, tão logo você saia do estudo bíblico. Foi no dia 24 de outubro de 2012. 24 de outubro, uma quarta-feira. Quando eu saí da casa do Euclides, eu liguei para o presidente, pastor Frank. Ele disse, Samuel, você já leu seu e-mail hoje? Eu falei, não. Então leia. Porque eu escrevi uma carta. Eu não sabia que carta. Eu escrevi uma carta para o presidente, outro. Leia a carta. Eu cheguei em casa, irmãos, e comecei a ler a carta. A Leila e eu choramos. Choramos. Eu fiquei pensando, como este homem escreveu uma carta assim, sem ninguém pedir. O Espírito Santo moveu o coração dele. E ele deu um basta. Então, meus queridos irmãos, quando vocês estiverem sendo perseguidos, ou maltratados, ou sofrendo, lembrem-se, tudo passou pelas mãos de quem? Do Pai. Ele mediu, ele pesou,
E Ele não permite que você seja perseguido mais do que você pode suportar com a graça dEle. E lembre-se que assim como foi no caso de Jó, vai chegar um momento que o Deus Pai vai dizer o quê? Basta, não mais. Nem 1 centímetro você pode avançar mais contra o meu filho, a minha filha. Porque ele é a menina dos meus olhos. Eu quero ler de novo. Nosso Pai Celeste mede e pesa toda prova antes de permitir que ela sobrevenha ao crente. Considera as circunstâncias e a força daquele que há de estar sob a experiência e a aprovação de Deus. E jamais permite que as tentações sejam maiores que a capacidade da resistência. Nossa Alta Vocação, página 321. Jesus examina cuidadosamente cada uma das provações, avaliando todos os seus aspectos, de acordo com a nossa capacidade. Por exemplo, Ele mede a minha capacidade para lidar com o insulto. Ele mede a sua capacidade para lidar com o insulto, com a zombaria. E diz, não, isso aqui o meu filho não vai suportar, então não vou permitir. Ah, isso aqui ele suporta, então eu vou permitir. Porque ele vai sair mais forte do que antes desta provação. Jesus considera os benefícios a serem auferidos da provação, para ver se vale a pena. Determina se sou suficientemente forte para suportar, ou se está demasiadamente pesada para mim. Você e eu não estamos à mercê do fatalismo. Você e eu não estamos à mercê do mal. Não. As coisas que nos acontecem não são produtos do acaso, ou do azar, ou da falta de sorte. Não. Somos filhos e filhas do Pai Celeste. E nada pode tocar, a não ser pela permissão do nosso Senhor. Maior discurso de Cristo, páginas 64 e 65. Queridos, num dia de verão, lá no Texas, o pastor Roberto Spangler, já é falecido agora, ele era pastor no Texas, e foi visitar um dos seus anciãos, que ele morava numa fazenda no Texas. E quando chegou na casa do ancião, ele viu que, conversando ali com a família, ele viu ali um cão, um fox terrier, feio, todo mar. Sabe quando você olha para um cão assim, você sente assim um negócio ruim, porque o cão estava cheio de cicatrizes, machucado. E o pastor olhou para aquele cão e disse para o ancião, o que aconteceu com este cão? E o ancião explicou, pastor, quando nós mudamos aqui quando nós compramos esta fazenda, era uma fazenda cheia de cascavéis. Mas tinha muitas cobras aqui, cascavéis. E esse cão foi mordido por uma cascavel. Ele ficou entre a vida e a morte. Nós o levamos para o veterinário olhou para ele e disse, olha, esse cão vai morrer, ele pode morrer. Do jeito que ele está, é mais provável que ele morra. Mas, se ele não morrer, das duas uma, ou ele vai ser um cão covarde fugindo de qualquer cobrinha por aí, ou ele vai se tornar um matador de cascavel. Se ele não morrer, das duas uma, ou ele vai ser um cão covarde, ou ele vai ser um matador de cascavel. E o ancião disse, ele não morreu, pastor. E ele se tornou um matador de cascavel. Hoje não tem nenhuma cascavel mais na fazenda. Matou todas. O senhor está vendo ele todo machucado aí? Pois as cascavéis mordem ele morde a cascavel, pois ele matou todas. Ele ficou imune aos venenos da cascavel. Ele ficou imune aos venenos da cascavel. Não é isso que Jesus está fazendo com você, meu querido irmão? Na luta com o pecado, você vai se tornando o quê? Imune aos venenos do pecado. Na luta contra Satanás, você fica todo cheio de cicatrizes. Jesus está cheio de cicatrizes. Jesus tem cicatriz na fronte, provocada pela coroa de espinhos. Jesus tem cicatriz nas duas mãos. Jesus tem cicatriz nos pés. Jesus tem cicatriz aqui do lado.
E quando nós olhamos aquelas cicatrizes, nós lembramos que se tornou imune aos venenos da serpente. Ele venceu a serpente. E Jesus quer dar para você a vitória sobre a serpente. Provações, vamos ter. Mas lembre-se, quando as provações vierem, você está dentro dos limites do amor de Deus. E em nome de Jesus você vai sair vitorioso. Aleluia, irmãos. Aleluia. Glória ao nosso Pai que nos trata como a menina dos seus olhos. Bendito seja este Deus. Amém? Amém.